Saudações, queridos e queridas! Está no ar o Hamaru Seleção Japonesa, com todas as novidades e informações da melhor seleção do mundo. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no mundo da JFA. Depois de muito tempo, depois do pós-Copa, né, aquela pausa, com muitos programas especiais, J-League, por aí vai. Voltamos com a nossa querida seleção japonesa, com uma análise super especial do novo treinador Hajime Moriyasu, dos dois confrontos que o Japão terá nesse mês de setembro e o que esperar do nosso novo treinador. Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fallers, o Barbudinho Alegria na apresentação, e comentários dele, o mito, Mr. Thiago Henrique Cruz, que eu ouvi falar que você é homicida, rapaz, é verdade isso? Homicida, puta merda, não tirou isso aí. É, que é de dia homem, de noite é cida, né? Meu Deus do céu, essa é nova, hein? Jesus Cristo. E o cara caiu aí. Caralho, né? Que merda de piada. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Depois dessa piada estruxa do nosso querido amigo Elias Fallers, que, cara, essas piadas que você tá fazendo, cara, mostra a nossa idade que já não é uma das melhores. Mas... mamãe disse que sou especial. Especial. E o tempo vai passando, os técnicos vão mudando, e agora começa esse novo ciclo aí do Hajime Moriyasu, né? E também temos uma convocação, muitos nomes, muitas mudanças, algumas ausências por questões de férias. É um novo ciclo que começa, e olha, eu tava pensando, a gente viu isso com Inhinomaru, né? A gente viu isso com a Aguirre, viu isso com o Hali Rodite, tá vindo agora com a Hajime Moriyasu, né? Vimos até com, esqueci agora o nome, por momento fugiu o treinador da Copa do Mundo. Nishino. O Nishino. E olha, temos bastante coisa pra conversar, cara, porque realmente a seleção vai passar por uma reformulação, mas velhos nomes vão continuar na seleção, porque não se cria uma nova geração da onde podia, meu querido amigo. Exatamente, Mr. Thiago Cruz. Começa aquele famoso época da zona do agrião, né? Que você começa a testar, vem renovação, mas você também chama uns veteranos ali pra dar uma experiência pra piazada, novos nomes, jogadores antigos, nomes que muitos deles não estarão aí na Copa do Mundo de 2022, mas pode estar na Copa da Ásia. Alguns que vêm só mesmo para engrossar o caldo por enquanto, né? Que nós já sabemos que já são consagrados, estão por aí. Por enquanto não dá para avaliar por concreto, né? Por completo essa convocação. A primeira convocação nosso saudoso Moriyasu. Todo mundo já fez isso, né, Tiagão? E só mesmo na Copa da Ásia, que na primeira convocação, primeiro torneio sério que o Japão disputará, é que saberemos aí por que o Moriyasu veio. Lembrando que na primeira convocação do Zico, inclusive, ele chamou os medalhões da Copa 98, né? Que nem eram mais convocados, o próprio Narahashi, Norio Omura, né? Uns nomes bem malucos. Desta vez o Moriyasu, ele foi bem mais centrado do que o Zico, chamou jogadores veteranos, chamou um jogador nada a ver, mas que pelo menos da minha cabeça faz sentido, né? Lembrando que... Vamos falar da convocação já, Tiagão? Bora lá. Da lista? Ó, só lembrando que ele deu uma folga para medalhões e jogadores que disputaram a Copa do Mundo. Por isso, Kawashima ficou de fora, o Nagatomo, Yoshida, Hiroki Sakai, o Shoji, né, Tiagão? Kagawa, ali, Inui, Kagawa ficou de fora, Inui, Haraguchi também, Usami... o Shiba tá machucado. Aliás, o Shiba não foi convocado por opção mesmo. O Osako, toda essa galerinha aí ficou de fora pelas férias, né? Até o próprio Mutou também, que acabou de chegar no Newcastle. Porque estão cansados da Copa, já cumpriram o papel deles, acabaram de voltar para os clubes europeus e tiveram essa folguinha. Lembrando que dos principais que ficaram de fora por lesão, o goleiro Kosuke Nakamura, né, Tiagão? Ainda tá se recuperando. É o principal nome de fora. O Oshima também, se eu não me engano, não estava 100% em condições e acabou ficando de fora. Deixa eu falar a lista, que foi a seguinte:
Goleiros temos o Daniel Schmidt, né? Ele que é do Vegalta Sendai, o Higashiguchi, e depois de muitos anos temos o retorno de Shuichi Gonda. Quem diria, hein? O Gonda foi ressuscitado, rapaz. Mas eu acredito que dessas 2 partidas joga mais o Higashiguchi mesmo. O Daniel Schmidt é uma experiência, né? Acho muito difícil ele prosseguir aí na seleção japonesa. Quando o Kosuke Nakamura voltar, Kawashima talvez jogue a Copa da Ásia ainda. Fica com um nome um pouquinho diferente. A não ser que ele tenha uma ideia pro Daniel, né? Eu não sei. Eu confesso que eu não sou o maior conhecedor do futebol dele. Mas sei lá, né, Thiago? Olha, já que a gente falou pelos goleiros, eu já vou te falar que eu acho que o Schmidt, que infelizmente ficou muitos anos jogando na J2, né, lá no sofrimento com o Ross Kumamoto, e chegou a passar também pelo Matsumoto Yamaga, com o empréstimo de 2016, até chegar no time que tá defendendo hoje, que é o Sendai. Mas eu acredito que o Daniel ele é uma aposta, uma possível aposta, se por acaso o Higashiguchi não voltar a ser o goleiro que a gente basicamente esperava para ser o segundo na ausência do Eiji Kawashima, né? O Higashiguchi andou falando demais no começo desse ano. Esse ano realmente foi um ano muito ruim em questão de resultados pro goleiro do Gamba Osaka. O Gamba também está numa situação trágica. O Shuichi Gonda foi um bom retorno, né, de um goleiro que ficou tanto na sombra do próprio Nishikawa e do próprio Eiji Kawashima na Copa 2010 e assim por diante, até perder todo o espaço da seleção. É uma possibilidade de voltar, né, porque a teoria é para 2021 Kosuke Nakamura ser o goleiro titular até a próxima Copa do Mundo, né? Mas eu acho que pelo Schmidt ter 26 anos, ser o mais novo dos 3 que foram convocados agora, é uma possibilidade de talvez ele angariar um terceiro lugar como goleiro, né? Porque basicamente daqui 3, 4 anos o Masashi Higashiguchi nem o Eiji Kawashima deve estar na seleção, né? Então acho que é um tiro para possivelmente um goleiro substituto, né? Ele tá na fase de testes, né? É a hora ideal agora para você testar. Com certeza. Novos nomes. Agora, na questão de defesa, né? Nada muito impressionante, né? O Ueda... o próprio Muroya, né, já teve experiência aí na seleção japonesa. De novidade tivemos o Sho Sasaki, do Hiroshima. Vai começar a Hiroleção, né? Isso que eu ia falar assim, eu tenho o meu medo desses técnicos novos é começar meio que Tite, né? Vamos levar um monte de jogador do Corinthians, sabe? Todo técnico tem isso um pouco, né? De levar os jogadores que eles chamam de jogadores de confiança do técnico, né? Mas Tivemos o retorno do Kurumaya, o Wataru Endo, Genta Miura voltando também, Makino, o mais experiente aí no setor defensivo, e uma outra novidade, o Takehiro Tomiyasu, né? Pois é, cara. Olha, tem alguns reclamaram muito do retorno do Kurumaya para a seleção. Eu não acho tão ruim assim. Eu até gosto muito desse lateral. Tá uma boa temporada. Assim, a gente até chegou a comentar isso há muitos números atrás, né? O Japão ele não passa por uma grande safra de ótimos laterais, né? Então, vai ser feito vários testes aí, principalmente depois quando o Nagatomo acabar sendo a seleção, vai se abrir um buraco grande ali pela lateral esquerda e talvez seja ali o ponto mais crítico, até por causa que agora o substituto direto do Nagatomo também acaba saindo, né, que no caso era o Gotoku Sakai, que jogava tanto como volante, como direito como esquerda, era um jogador meio que polivalente ali pela área, apesar que na minha opinião ele fazia tudo um pouco, não fez nada decentemente, então não vai fazer muita falta pra mim, mas a gente fica realmente com esse espaço, e talvez o Kurumaya, que se eu não me lembro, não sei se ele joga pela esquerda ou pela direita, mas os laterais normalmente conseguem jogar mais numa posição, né? O Sho Sasaki não tem muito o que falar sobre ele, porque realmente, por ser um jogador de 28 anos, eu não sei o que ele pode contribuir para a seleção, né? Eu estava lembrando muito daquele jogador do São Francisco de Hiroshima, o Ota, né? que quando apareceu para ser lateral, tinha uma expectativa muito grande com ele e acabou não vingando, né? Então, é uma posição que é meio complicada. O Genta Miura eu gosto da convocação dele, eu acho que é um dos poucos jogadores do Gamba que podem ainda estar pensando em alguma coisa, sabe? Até mudança para um time um pouco mais qualificado, caso o time venha a cair mesmo. E o Makino, acredito que vai ser o grande capitão
dessa primeira convocação, né? O jogador mais experiente, como você falou, e tudo mais. Agora, Sei Muroia, né, até o próprio Tomiasso, que agora está na Bélgica, né, também são, digamos que, novas possibilidades, né? Agora a questão vamos ver se eles conseguem, né? O Muroia até chegou a ter um joguinho pela seleção, mas no caso o Muriaço aí seria, teoricamente, a sua primeira convocação principal, né? Já que ele tem 19 anos. Maravilha, Thiagão. Agora meio-campistas. Júnior Ito voltando, Takumi Minamino voltando, graças a Deus, voltando à seleção japonesa. Nakajima convocado, olha que felicidade, né? Tatsuya Ito, Kento Misao também voltando, promissor. Uma grande novidade é o Hidemasa Morita do Frontale, olha só, hein? Toshihiro Aoyama, o saudoso Aoyama, voltando para a seleção. Provavelmente como capitão, eu acho que ele vai ficar capitão e o Makino não vai. Tô achando que o Aoyama vai ser o capitão no primeiro jogo. Jun Amano fechando o meio campo. Amano também é novidade, né, do Marinos. Apesar de ter 27 anos, é a primeira convocação dele, né? Um meio campo bem do esquisitinho, mas estamos aí, né, Tiago? Pois é, eu acabei esquecendo de falar do Wataru Endo, né, que era o ex-Urawa Reds, porque pra mim eu gosto mais do Wataru jogando como volante do que como zagueiro, né, mas, né, ele que também agora tá lá no time da Bélgica, né, mas sobre os volantes e meio campos do time, né, o Jun Ito, acho que é uma boa possibilidade, né, cara? O Ito é um jogador que pelo Rei Sol fez partidas interessantes desde o ano passado. Esse ano o Rei Sol também não passa pela melhor posição, mas é um bom jogador. O Minamino demorou para voltar para a seleção, né? Por mais que eu acho que ele já está fazendo um pouco de tempo extra lá na Áustria. É um jogador que pode conseguir uma coisa um pouco melhor para ele, mas vamos ver, né? Também um jogador novo. O Sho Nakajima foi, talvez não foi um pecado ele não ir para a Copa do Mundo, mas foi um dos jogadores que sim, poderia ter possibilidade de jogar essa Copa do Mundo. Agora, praticamente é um dos jogadores principais, né, do Portimonense, onde ele joga hoje lá em Portugal. O Ito, fico devendo, não é um jogador que eu conheço muito assim, mas eu sei que tem uma grande galera que faz tempo que quer ir na seleção, que espera que ele subisse para a categoria principal logo, né? O Misao, ele foi como um teste, né, para a Copa do Mundo ali, fez parte dos 27, acabou indo para a seleção final, mas é um jogador interessante do Kashima, né? É um volante e um meio campo ofensivo que tem bastante poder de domínio de bola, toca muito bem a bola, então, sabe, é um jogador interessante pelo Kashima, é um destaque nato, né? O Morita, por ser um jogador novo, né, do Frontale, para ser essa nova safra do Frontale de alguns jogadores um pouco mais novos, é uma aposta boa, interessante, né? Já tem 23 anos, mas para a prestação principal é interessante. O Aoyama, a gente sempre fala que talvez ele foi um dos mais injustiçados, né, daquela seleção de 2014, né? Um cara que jogou muito. Ele é um líder nato do Hiroshima já faz algumas temporadas, né? E o Jun Amano, talvez pode ser o patinho feio dessa convocação, né? O Marinos, ele tem um time legal, um time interessante, um time que oscila muito, mas alguns falam que a culpa é mais do técnico do que dos jogadores e tudo mais, mas é bom ter um representante de vários times possíveis para fazer uma observação melhor. É um jogador de 27 anos, o Bom Tempo já chegou a falar pra gente que é um cara interessante na questão de bola parada. Eu acho que o Japão precisa de um jogador especialista nisso, porque basicamente nós não temos mais especialistas em bola parada, tá? Não temos mais Honda. Muitos anos atrás a gente já teve Nakamura, que acho que foi o nosso maior especialista. Então, assim, já teve o Endo. Então, sabe assim, a gente tá num problema que a bola parada do Japão é algo que está devendo, a gente não tem um especialista, então talvez o Amano possa suprir isso. Não que ele seja um cara que só vai entrar para, não é um kicker de futebol americano que vai entrar só bater o field goal ali, mas é um jogador que espero que, se ele for um cara mais lento, que ele seja aquele cara que vai ser um cérebro do time, que vai saber conduzir a bola, criar uma jogada, que é mais ou menos aquilo que a gente esperava que o Kagawa fizesse em todas as partidas, mas, né, acaba não fazendo, e por ser um jogador do Marinos, então acho que vale o risco, meu querido amigo. Maravilha, Thiagão. E o ataque agora com uma grande surpresa e nomes interessantes. Temos o Sugimoto voltando,
Asano voltando, né, que ficou na lista dos suplentes e viajou com a seleção japonesa, né? O Japão viajou com 24 jogadores, uma coisa super interessante. Yu Kobayashi e a grande estrela. Thiagão discorda, né? Para ele a grande estrela é a joia Yu Kobayashi, mas temos finalmente a convocação de Ritsu Doan, fará a sua estreia pela seleção, finalmente, aleluia. Eu boto muita fé no Doan, eu acho que ele fará muito sucesso aí na seleção. É o grande nome do Japão para os próximos 4 anos. Se eu acabar queimando a língua, desculpa, pessoal, mas é o meu palpite. E o ataque interessante, né? Sugimoto já mais experiente, o Asano patinho feio aí da convocação do ataque. Temos o Yu Kobayashi voltando, contestado, né? Uns gostam dele, outros não gostam. Eu acho ele bem oportunista, né? Claro que essa temporada não tá tão afiado como nas duas passadas, né? Mas mesmo assim é interessante. E o Doan, né? A grande novidade nessa seleção japonesa. O Do, vamos começar pelo, digamos que o personagem principal dessa história toda, que está nessa convocação dele, ele entra para aquela sagrada lista de jogadores que o Gamba enfiou no rabo, né? Era um jogador interessante, novo, o Gamba não quis muito segurar, veio a primeira oportunidade de fazer um empréstimo pro time da Holanda, pro Groningen lá, e por lá ele acabou ficando mesmo, estreou bem, tá lutando bastante para ser um dos titulares. Basicamente, eu acho que para começar, acabar essa primeira metade do campeonato holandês como o jogador principal da equipe, e é um jogador de 20 anos e ele pode sim ser o cara, né, para chegar lá com idade, né, de subir de sub-23 e conseguir jogar a Copa do Mundo, as Olimpíadas muito bem e tudo mais. Tem a Copa da Ásia também, que pode dar um skill melhor para esse garoto. E ele é um jogador que muita gente aposta muitas fichas nele, e eu não seria louco também de não apostar. No entanto, eu acho que vai ser um ataque interessante, porque é o seguinte: o Asano, que talvez na minha opinião é o mais contestado desses 4 atacantes do time, ele é o que mais está devendo, né? Ele saiu do Japão com um grande status, fez bastante coisa, acabou fazendo gol e ajudando a seleção japonesa a conquistar a vaga para a Copa do Mundo. Depois disso ele deu uma sumida, né? No Hannover, o Asano meio que deu umas patinadas, né? Acabou primeiro indo pro Stuttgart, e aí do Stuttgart tem o negócio do Arsenal, mas o Arsenal também nunca também quis utilizar ele, acaba emprestando muito mais. Então o jogador do Arsenal que basicamente acho que nunca vai vestir a camisa da equipe, né? Porque o Asano tá devendo realmente pelas equipes, né? Então agora tem uma nova oportunidade de jogar pelo time do Hannover, que é uma boa equipe da Alemanha. Vamos ver se agora ele organiza. Pela questão do Sugimoto, eu acho que é pela questão de ser um jogador um pouco mais novo, um cara um pouco mais alto, e acho que o Moriyasu quer ter esse jogador de referência, um centroavante clássico, né? Porque a gente não dá para contar muito com o próprio Okazaki pela idade, o próprio Osako já deixou bem claro que ele joga como centroavante, mas ele gosta de jogar fora da área, gosta de jogar como segundo atacante. Então acho que o Japão precisa de um centroavante, então acho que o Sugimoto é um dos nomes mais cotados. Poderia até ser o Kawamata, para ser um jogador com mais experiência e a curto prazo, mas eu acho que o retorno do Sugimoto é uma coisa um pouco mais plausível. E o Yu Kobayashi é quase um Asano para mim, né? Um cara que eu acredito muito, que eu aposto muitas fichas, é de um time que eu gosto, que eu também é o Frontale, e é um cara que mostrou que tem qualidade, mas, né, ele é aquele famoso cara que, sabe, sozinho não resolve nada, né? Então, e para um atacante, algumas vezes ele vai ter que resolver sozinho, né? Então acho que o Yu Kobayashi falta esse filler dele de ele pegar a responsabilidade para si e resolver como basicamente muitas vezes ele aprendeu a resolver no Frontale, né? Então acho que é mais uma chance de ouro. Mas no meu time começa a jogar Sugimoto e Doan no meu ataque, assim, e os outros dois são, claro, peças de reposição, mas eu posso estar meio esterrado porque a gente não sabe como o Hajime Moriyasu vai começar a sua equipe agora no dia 7, né, Elias? Eu tava tentando, enquanto você tava falando aqui, eu tava tentando pensar em que esquema o Moriyasu começaria aí com
a seleção, né? Não sei se... Eu acho que ele vai mudar muito, vai acabar sendo um 4-2-3-1 mesmo ali, sabe? Eu acho que inicialmente não vai ter uma... Não sei se ele vai arriscar um 4-3-3, porque se a gente for lembrar dele, o Moriyasu na época do Hiroshima, o Hiroshima não é uma equipe também que... não é uma equipe assim que se joga ao ataque, que enfrente o cara de frente, sabe? Era uma equipe que jogava um pouco do erro, né? Até que a gente fala que o Moriyasu e o próprio Santos Hiroshima ganhou títulos também jogando muito no erro do adversário, né? Então, sabe, não é aquela equipe que joga aquele futebol total, né? Que nem era o time de alguns outros técnicos que passaram pela seleção, né? Mas você acha que ele começa com 2 ou 3 zagueiros aí, hein? Caramba, é que pela quantidade de gente que foi convocada, isso deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha, né? Mas eu acho que ele começa com 2 zagueiros. Eu acho que nessa seleção começa, sabe, talvez Makino e Wataru Endo, Makino e Genta Miura, sabe? São os nomes assim que eu chutaria mais alto, assim. Uhum. Tá, vamos pensar aqui. Vamos supor que ele entre num 4-4-2, que a gente poderia ver Higashiguchi no gol, Ueda e Makino no miolo da zaga, pela esquerda Kurumaya, né, lateral. Quem jogaria na lateral direita aí nesses? Poxa vida, deixa eu pensar. O que dava pra fazer... olha o meu plano maligno aqui, ó. Higashiguchi no gol, o Ueda e o Wataru Endo no miolo da defesa, Makino pela direita e Kurumaya pela esquerda. Aí no meio campo deixava o Oyama de volantão, mais recuado. Um pouco mais à frente o Misao, fechando ali o Minami no Nakajima. E um ataque de Sugimoto. Provavelmente o Do entra no segundo tempo. Provavelmente ele começa com Sugimoto e Asano nesse jogo, hein? Ou o Kobayashi e Asano. E o Kobayashi e Asano. Eu, assim, até a parte de trás, apesar que eu acho muito arriscado, mas daria pra jogar de Makino na direita, mas eu até acho um pouco arriscado. É arriscado. Mas eu acho que no meio, acho que ele começa, se for um 4-2-3-1, acho que ele começa ali de Aoyama e Misao, né, que eu acho que são os mais óbvios. Na frente ali eu acho que joga talvez Nakajima, Minamino e o Ito, tá? E na frente que aí na frente sobraria muito pouco espaço, né? Com a 2-3. Com certeza ele vai começar com a Asano, certeza. Com a Asano, isso. Até porque é ex-Hiroshima. Pois é, o jogador que jogou junto com os jogadores na Copa, né? Então foi treinar. Então é difícil não pensar. Eu só espero que queriam ter levado esse bando de jogador apenas para treino, né? Então acho que pelo menos eu não tô tão preocupado assim com os 11 principais, né? Eu tô mais preocupado com como que vai desenrolar essa primeira partida, né? Porque não é uma seleção boba, né? O Japão vai fazer amistosos com seleções que são, pelo menos, né, algumas equipes embaçadas de jogar, né? Todas praticamente sul-americanas e tudo mais ali. Do outro continente, parte do nosso continente. E vai jogar com um Chile mordido, que não vai para a Copa do Mundo, né? Que vai passar por toda uma reformulação. Vai jogar com uma Costa Rica que ainda tem alguns medalhões, mas provavelmente vai fazer rodar esse elenco. Então, sabe, se o Japão talvez querer inventar demais logo no mês do jogo, a possibilidade de a gente tomar um gol muito rápido e ser difícil de retomar é muito grande. E eu não acho que o Moriyasu vai querer começar um trabalho na seleção com o pé esquerdo. Entendeu? Então talvez ele começar com o Aoyama, começar com o Makino, começar num 4-2-3-1, talvez jogar um pouco mais safe, entendeu? Jogar aquele joguinho um pouco mais seguro, menos burocrático. Agora, se ele confiar muito no taco e achar que realmente ele pode começar com 3 zagueiros, né, um 3-4-3, alguma coisa assim, sabe? Para atacar o time do Chile e surpreender, aí, sabe, não sei se é um risco que ele vai querer correr agora, né? Lembrando que o Japão enfrenta o Chile no dia 7 e a equipe da Costa Rica no dia 11. Estou dando uma olhadinha na convocação do Chile aqui, das duas seleções. O Chile vai com a seleção completinha, todos os jogadores principais.
O próprio Vidal foi convocado, o Aranguiz foi convocado, o nosso querido... Você vai rir. Nosso querido Ângelo Sagal foi convocado do Pachuquinha. Equipe embaçada, cara. É um time complicadinho. Não sei se Costa Rica vai com o Brian Ruiz, né? Que é o novo. Vamos ver. A Costa Rica não. Brian Ruiz não foi convocado, mas teremos Joel Campbell. Que é um cara embaçado. E assim, esse ano são 4 confrontos só embaçados, né? Depois tem Panamá, que é uma equipe um pouco mais ameno, já pode jogar um pouquinho mais aberto, né? E depois termina o ano contra o Uruguai, que com certeza vai ter Cavani, vai ter Soares, vai ter Draxler, vai ser todo... Né? Então vai ser toda aquela equipe complicada, né? Apesar do Muslera no gol, mas pensando nos jogos de agora, o Chile é uma equipe que com certeza vai estar jogando sério, até por causa que o Chile, após não conseguir uma classificação para a Copa do Mundo, vai vir com tudo no que vem para a Copa América, né? Então não acho que o Chile venha com essa ideia de amistoso. Então, por ser uma seleção, se fosse o primeiro jogo contra a Costa Rica, então eu acho que talvez o Moriaço jogaria com 3 zagueiros como se queria, com os alas bem abertos e tudo mais ali, com o ataque um pouquinho mais solto, né? Mas eu acho que esse primeiro jogo do Japão, infelizmente, vai ser um pouquinho mais nervoso do que eu imagino. Mas já falo pra você, Elias, você está muito preocupado com questão de resultado para essas primeiras partidas, ou você quer mais ver essa equipe rodando e ver o que a gente pode esperar dessa molecada nova? Não, resultado não, porque não dá pra cobrar logo no primeiro trabalho. Se o cara acabou de chegar, fez a primeira convocação, é uma fase de testes, deu férias para os jogadores principais, né? Então não tem muito o que cobrar, não tem muito o que se preocupar com o resultado. É como você disse, a gente se preocupa com a rodagem, para dar experiência para os jogadores, para ver ali o que vai acontecer, né? Então o resultado nesses 2 jogos aí, pra mim, é o de menos. Claro, vai ser muito legal ganhar do Chile, né? Mas se acabar empatando ou perdendo, não faz muita diferença, porque é começo de trabalho, né? Pois é. O Moriaço que quase, né, não perdeu a sua vaga como treinador pro próprio Arsène Wenger, né, que era um dos caras cotados, né, para ser o novo treinador da seleção. Havia uma negociação que, sinceramente, eu não sei para que pé andou, que era para ter como diretor técnico, né, o Arsène Wenger ali, que era um cargo que era antes do Nishina. O Nishina acabou pegando a seleção, agora o Nishina não faz parte mais de nada. E também o Moriaço vai ganhar um cascalho grande ali por ano, né? Então é em torno de 3,3 milhões, né, cara? Então, de reais por ano e tudo mais ali. Então é uma grana considerável, né? Então, tipo, o Moriaço vem com uma expectativa e até com um certo peso de ser o cara que vai trazer a renovação pro Japão, né? Não só para a próxima Olimpíadas, mas sim para uma Copa do Mundo que é para onde basicamente todo o trabalho se fecha, né? Então a Copa da Ásia vai ser um primeiro plano, depois tem aquela Copa América que eu acho que o Japão vem completamente quebrado para a Copa América, né? Vem com um clima de amistosão, né? Então e aí volta todos os seus olhos para classificação e tudo mais ali, todas aquelas correrias que a gente espera, né? Uhum. Bom, agora falar para encerrar o programa, o que esperar do nosso querido Hajime Moriyasu. Eu vou falar um pouquinho do currículo dele, tudo que ele já fez aí nesses últimos anos. Ele ficou de 2012 a 2017 na equipe do Sanfrecce de Hiroshima, né? Ele recolocou a equipe de Hiroshima no cenário nacional. Por que eu tô falando isso? Porque em todo esse período ele simplesmente foi tricampeão da J-League, né? Ganhou em 2012, ganhou em 2013 naquele título improvável que acabou arrancando do Marinos nas últimas rodadas ali. Ganhou em 2015, mesmo com o time todo escalpelado pelo Urawa, né? Todo aquele jogador bom que tava no Hiroshima Inclusive toda a temporada foi isso, né? Quem jogava bem nessas equipes do Hiroshima eram vendidos pro Urawa. Ele conseguiu ainda fazer boas campanhas e ser campeão, né? Foi terceiro colocado no Mundial da FIFA, que era uma coisa improvável, porque a equipe do Hiroshima, como não era campeã continental, começou lá no pré-mundial, nas primeiras partidas, foi lá desde o comecinho, chegou até a semifinal e venceu
o terceiro lugar, né? Uma coisa que já não acontecia há muito tempo. A última vez que um time japonês havia triunfado desse jeito, se eu não me engano, foi em 2008 com o Gamba. Não lembro como foi a campanha do Rei Sol agora no Mundial aquela vez, mas eu acho que não conseguiu o terceiro lugar, né? Eu acho que o Rei Sol perdeu pro Santos, uma coisa assim, né? Eu lembro que o Rei Sol perdeu pro Santos, mas agora na disputa do terceiro lugar, cara. Eu lembro mais do jogo do Gamba mesmo, que ele acabou perdendo, se não me engano, 5-2 pro Manchester United, né? E depois tudo mais lá, depois acabou ficando em terceiro lugar, né? Tá vendo aqui, o Rei Sol acabou ficando no quarto lugar, perdeu pro Al-Sadd. E o Sanfrecce Hiroshima ganhou nesse terceiro lugar contra o Mazembe por 3-0. Então, pra você ver, né? Hiroshima se saindo muito bem nas mãos do nosso querido Hajime Moriyasu. Depois disso, ele acabou saindo da equipe La Roxinha para trabalhar no Sub-23 do Japão, né? Para treinar a seleção olímpica. Tava lá nos planos. E depois veio o convite pós-Copa para assumir a seleção principal. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, Thiagão, e também pra galera que tá ouvindo aqui. O Moriyasu, ele tem estrela, né? Ele é um cara que sabe lapidar jogador, que sabe garimpar. É um cara que tem boas palavras, ele manja bastante da tática no futebol. É um nome super interessante. Eu fiquei bem feliz, empolgado com a contratação dele para treinador da seleção principal, cara. E sem falar que é um cara que sabe trabalhar naquelas minúcias da politicagem que tem no da JFA, né? A gente sabe que já saiu pequenas conversas e algumas reclamações, até o próprio Hale Rodite saiu da seleção por talvez algumas coisas que ele ouviu dentro por trás das cortinas, que foi realmente algo que ele não aceitou. Então, sabe, trabalhar na seleção japonesa não é algo fácil, né? Então, a gente sabe que ter um técnico japonês que tem essa mão firme, talvez é um ponto interessante, né? A gente falava muito do Okada, que é um cara que veio para a seleção 2 vezes para meio que tampar, principalmente em 2010 veio tampar um buraco grande, mas era um cara que vinha fazer o trabalho dele e basicamente ia embora, né? O Okada não era aquele treinador que queria bater de frente com o sistema, né? Então eu acho que o Moriyasu é uma possibilidade maior. Eu não sei se ele exatamente é esse cara que vai mudar tudo do Japão do dia pra noite, mas eu acho que pelo menos uma possibilidade de ter um cara que ganhou coisas no Japão, que tem um nome, que conseguiu levar algumas equipes improváveis a ganhar os campeonatos, até principalmente nesse último campeonato que ele ganhou pelo Hiroshima em 2015. Era um campeonato muito improvável, né, para a equipe ganhar. Então isso dá uma estrela grande para ele, dá uma autonomia para ele poder trabalhar. E eu espero muito que com o Moriyasu a gente tenha uma rodagem maior de jogadores da J-League, né? Porque acontece, todos os trabalhos realmente dos últimos 2, 3 técnicos do Japão vem começando com convocar bastante jogadores da seleção que jogam no país, e depois, quando o calo começa a apertar, eles deixam os J-Leaguers de fora, né, e acabam dependendo apenas dos mesmos, né? Então, sabe, as renovações da seleção japonesa eram só em amistosos que não valiam nada, porque quando realmente eram jogos sérios, como Copa da Ásia, como Copa do Mundo, como eliminatórias, e aí acontecia, saía toda aquela galera nova que estava começando a ter seu espaço, e voltavam os medalhões, e voltavam aqueles mesmos que muitas vezes não resolveram, muitas vezes resolviam de uma maneira um pouco, né, satisfatória apenas. Então eu acho que para ter uma renovação, eu acho que o Japão tem que começar a deixar de depender muito de Kagawa, de Okazaki, de Nagatomo, até do próprio Eiji Kawashima e de outros que já saíram da seleção, infelizmente, porque agora não é uma opção, né? Agora é renovar ou renovar, né? Não tem mais um meio termo, né? Não tem mais como depender desses antigos jogadores. E só para arrumar uma informação minha, eu falei que na semifinal foi a vitória do Sanfrecce Hiroshima contra o Mazembe, mas não, isso aí foi as quartas de final, né? Que ele jogou o playoff contra o Auckland City, ganhou por 2-0, depois jogou contra o Mazembe, ganhou 3-0, aí jogou a semifinal contra o River Plate, que perdeu de 1-0, aí ele jogou a disputa terceiro lugar contra o Guangzhou Evergrande, que ganhou lá por 2-1, com 2 gols do Douglas. Então essa foi a campanha do Mundial 2015 do Sanfrecce Hiroshima. Então eu acho que minha
minhas ressalvas são essas, assim, de esperar que realmente os jogadores japoneses tenham essa rodagem, né, essa possibilidade de eles mostrar que eles podem ser a seleção, não é que a gente não depende só dos caras que jogam fora do Japão, porque infelizmente muitos desses não resolveram nossos problemas. Maravilha, Tiagão. E acredito que o Moriyasu fará um ótimo trabalho, cumprirá seus 4 anos e com muita dignidade, com bons resultados. Eu volto fé dessa vez, vamos quebrar essa zica, né? Porque o Japão se dá bem, foi mal em 98, foi bem em 2002, foi mal em 2006, foi bem em 2010, foi mal em 2014, foi bem em 2018 e que vá bem em 2022 agora para quebrar essa zica, quebrar esse ciclo vicioso aí, né? Exatamente. Em 2019 temos que limpar nossa barra daquela fatídica eliminação logo no comecinho dos jogos mata-mata da Copa da Ásia, né? Então, a Copa da Ásia também tem que ser algo que a gente espera que o Japão pelo menos chegue até a semifinal. Eu acho que pra mim é obrigação ser campeão nessa Copa da Ásia. Será? Peso, hein? Peso nas costas de Moriyasu. Não aceito que seja visto, tem que ser campeão. Tá na hora já, hein? Última vez em 2011. Pois é, exatamente. Assim como a Coreia do Sul fez, que fez que até que os jogadores vencessem, né, os jogos asiáticos, né? Porque não, a gente pode pensar no Japão chegar como, digamos, o principal nome aí pra Copa da Ásia do final do ano. Eu quero falar, tem obrigação pro seu principal nome, é o principal nome porque foi o único que passou de fase dos asiáticos da Copa, né? Exatamente, tem esse fator que é para se considerar, né? Todos os outros acabaram falhando, né, nas suas possibilidades de passar de grupo na Copa 2018. Bom, agora vocês vão ficar com a palhinha do nosso especialista, o nosso global Mr. Thiago Bom Tempo. Vocês saberão tudo que ele acha nessa nova seleção, convocação do querido Moriyasu. Manda ver, Bom Tempo! Olá a todos, Elias Falas, Thiago Cruz, tudo bem? Olha, sobre a convocação do Moriyasu, achei mais ou menos. Não gostei principalmente dos nomes que ele chamou para o ataque, na posição de centroavante. E o Kobayashi, a joia do senhor Thiago Henrique Cruz, até que dá para entender, mas ele não faz uma temporada monstruosa igual ano passado. O Sugimoto, pior ainda, tá numa fase bem ruim de poucos gols no Cereço. E o Asano, bem, ele tá lá só por causa da cota Sanfrecce, né? O Takuma, que devia ser convocado na verdade, é o Nishimura. O Takuma Nishimura, que era do Sendai e agora foi para o CSKA Moscou. Mas não vou cornetar muito por enquanto, né? Primeiro vamos ver o que o Moriyasu pretende fazer nesses amistosos de agora. Ele até deixou claro que não convocou vários nomes já conhecidos da seleção, né? Para dar uma folga para eles, deixar eles se ajeitarem lá nos clubes dele nesse início de temporada na Europa. Então, nomes como Yoshida, Hiroki Sakai, Nagatomo, Shibasaki, Inui, Osako, Kagawa estão só de folga. Eles não foram convocados agora, mas ainda são os principais nomes que a gente tem. O que eu gostei mais na lista foi dos meias. Nossas principais promessas estão lá, o Nakajima, o Doan, Minamino, o Tatsuya Ito do Hamburgo. Agora, volante já é um problema. Primeiro porque a gente não tem um substituto do Hasebe, que se aposentou da seleção, né? Teoricamente seria o Hotaru Yamaguchi. Para muita gente foi um alívio ele ter sido cortado, estava na lista, mas se machucou. Então, para a função dele, o que a gente tem agora é o Kento Misao, do Kashima Antlers, e o Hidemasa Morita, novidade aí do Kawasaki Frontale. Nenhum deles ainda parece pronto para ocupar esse lugar, então é uma posição que ainda preocupa. Agora, para a posição de segundo volante, a gente também não tem um bom substituto para o Shibasaki nessa lista de agora. O Ryota Oshima do Frontale seria, para mim, o nome ideal, mas o que está mais perto do nível do Shibasaki. Mas ele se lesionou, né, de novo, incrível como ele sempre se lesiona quando é convocado. E a gente vai ter que se contentar em ver ou a Oyama ou de um Amano jogando nessa posição. A Oyama é mais um da cota Sanfrecce eleição, né? É óbvio que ele não é jogador para esse próximo ciclo, no máximo ele vai até a Copa da Ásia, se não tiver ninguém melhor.
ou se tiver mais lesões na posição, né? Mas a gente tem que admitir que ele faz uma temporada 2018 muito boa, então nem vou criticar a convocação dele, apesar de não concordar muito. Já o Amano, do Marinos, é um ótimo jogador para as bolas paradas, mas bola parada é a única coisa que ele sabe fazer, parece até um Jungo Fujimoto mais novo. A defesa é uma parte importante porque é o que mais muda nesse novo sistema que o Moriyasu vai implantar, né? Ele joga sempre com 3 zagueiros, um fica mais fixo no centro da defesa e os 2 que jogam pelos lados costumam ser zagueiros com bom passe, que ajudam a criar as jogadas. Acho que o Japão tem muitos zagueiros que gostam de sair jogando e que combina bem com esse sistema, com esse estilo de jogo do Moriyasu. Mas pelo menos nesse início acho que a falta de entrosamento pode complicar um pouco. Nas laterais, sinceramente, estou quase perdendo a fé de que o Muroya deve ser toque vai virar jogador de seleção. Nesse momento, eu apostaria mais no Koike do Rei Sol. E também na lateral esquerda, tenho gostado de ver o Yamanaka do Marinos. Mas é uma posição complicada e a gente tem poucas opções hoje em dia, né? É possível até que nesse 3-4-3 do Moriyasu jogue pelo menos um meia na função de ala. O Junior Ito do Rei Sol pode se dar bem jogando ali na ponta direita. Ele tem essas características de ele jogar, né, como meia no clube, né? Acho que pode funcionar bem jogando como ala também. E no gol eu até que gostei das escolhas. Nakamura devia ser titular absoluto, mas infelizmente está lesionado, vai ter que esperar a próxima vez, né? Kawashima tá de folga, mas pelo que fez na Copa nem precisava voltar. O que sobrou foi o Higashiguchi, né? Um dos poucos que tem se salvado nesse desastre de temporada que está fazendo o Gamba Osaka. O Gonda do Sagan Tosu vem jogando bem também, com mais confiança, falhando pouco. E por fim a gente tem o Daniel Schmidt, que é uma surpresa. Até uns dias atrás ele não era nem titular no Vegalta Sendai, mas ele já tinha mostrado potencial antes. Até o Halil Rodzic já tinha chamado ele para treinar com a seleção uma vez, e agora que ele teve mais uma chance como titular no Vegalta, tá jogando bem. Só de não ver Nishikawa nem Hayashi nessa lista já foi algo positivo para mim. Aliás, curioso que a JFA tá marcando amistoso só com times da América do Sul e Central. E vocês acham que é um tipo de preparação para a Copa América já? Falou, um abraço para vocês, até a próxima. Olha só esse bom tempo, hein? Afiado como sempre, Thiagão. Ácido, é praticamente o craque neto do futebol japonês, falando mal de vários jogadores como a minha querida Joia, mas como a gente estava discutindo antes do áudio do bom tempo, há coisa que a gente tem que se ponderar, né? Alguns jogadores realmente estão devendo e muito e tem mais uma chance de mostrar que nós estamos errados. Vamos ver, né? Eu achava o cara chato, mas você e o bom tempo também, pelo amor de Deus, né? Pois é, mas com certeza no final do ano, que logo chega aquele nosso querido encontro anual de futebol, a gente vai poder tirar todas essas dúvidas, o que aflige o coraçãozinho nosso querido global, porque tá tanto ódio no coração contra a Sana, minha querida Joia. Vamos ver. Thiagão, pra encerrar, só quero dizer aqui o que o Japão fará ainda esse ano, lembrando que temos os jogos desse fim de semana. Em outubro, no dia 12, enfrenta a seleção do Panamá. No dia 16 de outubro, no Uruguai, temos mais 2 amistosos, só que ainda sem adversários para marcar. No dia 16 de novembro, o Japão joga em Oita, e no dia 20 de novembro, em Toyota, adversários ainda a serem escolhidos. Depois, só em 2019, na Copa da Ásia, Thiagão. Então tem bastante jogos para ver da seleção esse ano ainda, né? Acredito que até esses adversários sejam um pouco mais fracos, né? A tendência, né, o Japão fazer alguns amistosos até com umas seleções um pouco mais de nível C, né? Talvez ali para uma preparação para a própria Copa da Ásia, né? Mas o mais importante mesmo é que a gente dê tempo ao Hajime Moriyasu, independente de qual seja os resultados, né, desses jogos, a gente chegar no final do ano e fazer um balanço, né, final. Aí a gente vai ter basicamente 6 jogos com o nosso novo técnico. A gente vai poder ter uma noção um pouquinho melhor do que ele está fazendo e o que a gente pode esperar para o próximo ano. Maravilha, Thiagão, encerrando o Rio Namaru. Voltamos mais na semana que vem com tudo o que aconteceu da estreia do nosso Moriyasu Japan, que não seja
um Hiroshima Japan, né, Thiago? Nem um Jeff Japan. Ah, não, Deus o livre. Ainda bem que o Ozzy parou com isso. Bom, galera, nos vemos na semana que vem. É isso aí. Ryunomaru levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Um abração, até semana que vem. Valeu, tchau. Sayonara.